A nossa vida podia não ter Bleach. Podia, mas não era a mesma coisa. Sejam bem-vindos ao canal Fita Animes, o meu nome é Ana Cardoso. Vamos fazer a análise do terceiro episódio de Bleach e isto parece que está a ficar cada vez melhor. Começamos o episódio em continuação do episódio 2. Vemos a desgraça que Oppi fez às três bestas. Realmente elas deram-lhe um pouco mais de trabalho, mas o resultado foi exatamente o mesmo, a derrota das três bestas. Entretanto, Ichigo chega com o Nel pelo ombro e o Oppi diz que engraçado, que interessante, um Shinigami com um arrancar nos ombros. Realmente estas duas raças não se podiam ver nem pintadas de ouro, como se costuma dizer. A luta começa e realmente Ichigo consegue identificar uma técnica que foi anteriormente utilizada por Ishida, por isso ele realmente manda para o ar: vocês realmente são Quinchis. Oppi quase que ri e diz: como é que é possível tu estares a combater com alguém que nem sequer sabes o nome do seu adversário. E Oppi confirma que eles são Quinchis e solta então a sua arma, por assim dizer, que no caso dele não é um arco e flecha, como Ichigo estaria à espera, porque é característico dos Quinchis, mas é sim uma espada. A imagem transita para uma imagem que já vimos também no episódio 2, a reunião entre os capitães todos, em que Mayuri realmente confirma que o inimigo realmente são os Quinchis e conseguimos identificar que os capitães, temos o regresso então dos Vizards, que tinham abandonado a Soul Society e estão de regresso ao seu verdadeiro posto. Temos então a nossa opening deste episódio, que tem algo característico que termina com imagens de Ishida conversando com o seu pai. Retomamos a batalha de Ichigo com Oppi e Ichigo afirma que o poder de Oppi é bem mais poderoso, digamos assim, do que o poder de Ishida. Aliás, Ichigo já combateu Ishida, sabe a base dos seus poderes. No entanto, o Oppi estranha e diz que isso não deveria ser possível. Algo que deixa o pulgar atrás da orelha de Ichigo. Oppi, inclusive, diz que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro, por isso ele recusa-se a falar ou a dizer mais algum tipo de informação que tenha alguma coisa a ver com Ishida. Resumindo e baralhando, Ishida utilizou uma técnica a qual foi abandonada há 200 anos atrás, mas a qual que foi desenvolvida e aprimorada pelos Quinchis que chegaram agora até nós. Ou seja, a técnica é a mesma, simplesmente teve uma evolução de centenas de anos, daí a parecença entre a técnica utilizada por Ishida e a técnica utilizada por Oppi. No meio de toda esta informação e confusão, Oppi afirma que tem todas as informações sobre Ichigo e que Ichigo é considerado uma ameaça especial, em que o objetivo primordial é a sua eliminação. Para quem já viu o mangá, sabe que aqui já começamos a ter alguns spoilerzinhos, digamos assim, daquilo que se vai passar daqui para a frente. No meio desta batalha, a imagem passa para o Rei Quinchi, o qual é informado que Oppi está em batalha com Ichigo e imediatamente o Rei Quinchi toma a atitude de ordenar a invasão imediata da Soul Society, ou seja, todos os integrantes do seu exército irão finalmente dar início à Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Voltamos à batalha de Ichigo, ainda na questão da técnica utilizada por Oppi, que é esclarecida por Oppi que a técnica utilizada por Ishida está desatualizada porque seu pai não quis acompanhar a atualização e a aprimoração desta técnica. Ichigo responde com um lindíssimo Getsuga Tensho amarelo de cores lindas. Estas imagens são sempre maravilhosas, mas no entanto sem qualquer tipo de efeito. Oppi continua vivo, fresco e fofo. Felizmente, e dando-nos alguma réstia de esperanças, digamos que isto se resolve rapidamente, Aion, a quimera das três bestas, regressa para conseguir fazer algo
nesta batalha, mas infelizmente nada acontece. Oppie consegue-se desenrascar de Aion e voltamos a estaca zero. Oppie inicia a sua técnica de absorção de Reishi. Nós vemos em que Aion é completamente absorvido. Inclusive os olhos de Aion aparecem depois nas asas que Oppie também tem. Ele inclusive diz que ai que energia tão suja, porque aliás de contas os Quincy's não se dão com arrancas, por assim dizer. Vimos também, inclusive, o poder de Inoue a ser absorvido, o seu escudo a desaparecer, o escudo de Sado a desaparecer, ou seja, sendo que não é comum, tudo é Reiatsu, tudo vai acabar por ser absorvido por Oppie, o que causa grande preocupação por parte dos nossos heróis. A imagem muda. Ishida aparece na biblioteca de seu pai à procura de informações sobre o que se está a passar. Aliás, ele já tinha ficado desconfiado que quem era o inimigo seriam os Quincy's, por isso daí a procura incessante dele nos seus registros, nos registros de família, do que é que se está a passar, do que é que se poderia vir a passar, o que é que realmente estava a acontecer. Entretanto, chega o pai de Ishida, ele diz que não tem autorização para estar ali, ele pergunta se há qualquer tipo de informação sobre o que está a acontecer e o pai de Ishida diz que o que está a acontecer não tem nada a ver com ele. A coisa começa a apertar. Entretanto, Ishida não desiste, inclusive o seu pai diz que aquilo que ele está à procura não vai encontrar ali, então Ishida desloca-se rapidamente ao quarto de seu pai à procura de algo e consegue encontrar como se fosse um diário de seu avô, seu mestre, em que literalmente estava tudo lá explicado. Passamos então por uma imagem onde alguns Shinigamis estão reunidos próximo a um portão. Voltamos a ver os nossos dois Shinigamis que conhecemos logo no primeiro episódio, a irmã de Ikako e seu companheiro, que se questiona, ou seja, ele questiona a irmã de Ikako sobre o porquê desta rivalidade entre os Quincy's, o que provocou esta rivalidade entre duas raças em que supostamente o objetivo é o mesmo, é derrotar Hollows. E a irmã de Ikako vai a responder muito prontamente e depois recua e diz, realmente eu não sei. Entretanto chega outro Shinigami, integrante do 13º Esquadrão. Fui só eu ou aquele Shinigami parece-me imensamente o Aizen? Bonito como sempre, mas pareceu-me imensamente ele. Será que fui só eu que pareceu-me isso? Este Shinigami começa a explicar a história dos Shinigamis e dos Quincy's, em que os Shinigamis eram considerados balanceadores. Ou seja, tal como nós já temos vindo a perceber, há um equilíbrio que tem de circular entre as almas do mundo dos vivos. As almas da Soul Society, inclusivamente os Hollows. Daí os Shinigamis serem responsabilizados pela purificação das almas que se tornaram em Hollows e que lhes permite que essas almas voltem para o circuito de almas da Soul Society. A diferença dos Quincy's é que os Quincy's, ao derrotarem os Hollows, eliminam por completo as almas que foram transformadas em Hollows e não permite que essa alma retorne ao circuito da Soul Society, ou seja, começamos a ter um desequilíbrio de almas que põe então em causa todo o funcionamento, toda a estabilidade de todos os mundos. Daí os Shinigamis terem optado pela exterminação completa dos Quincy's, pois os Quincy's, fazendo o seu trabalho de purificação também, acabavam por desregular e desequilibrar todo o funcionamento de todos os mundos. O companheiro da irmã de Ikako pergunta a este integrante do 13º Esquadrão se os Shinigamis estarão do lado certo da luta, se realmente eles estão a defender a justiça. À qual é respondida que quando há uma guerra, supostamente há justiça dos dois lados. O episódio, antes do seu final, tem ainda uma reunião entre o comandante Yamamoto e Mayuri. O comandante Yamamoto questiona Mayuri o porquê de ele ter utilizado as almas de um bairro da Soul Society
para fazer o reequilíbrio das almas, como se viu no primeiro episódio, que estavam muitos rolos a desaparecer e um Instituto de Investigação e Desenvolvimento da Sociedade estava em alvoroço. Ou seja, foi o resultado de muito desaparecimento de rolos. Então Mayuri tomou a iniciativa de utilizar algumas almas de um bairro da sua sociedade para voltar a reequilibrar o número de almas. O capitão Yamamoto questiona porquê de ele não ter pedido autorização. Ele diz que foi um mal menor, por assim dizer, por terem utilizado um número significativo de alvos, mas conseguiram proteger e reequilibrar e impedir a destruição de muitas mais almas. Por isso ele tomou a iniciativa sem pedir permissão a ninguém. Yamamoto diz que se a situação tivesse piorado, nós tínhamos resolvido, e ele diz que aquilo que está a acontecer porque o capitão não conseguiu matar aquele homem há 1000 anos atrás. Ou seja, aquele homem não é nada mais, nada menos que o Rei Quincy. Agora fica a pergunta no ar. Yamamoto não conseguiu derrotar ou não quis derrotar o Rei Quincy? Vamos ver se os próximos capítulos se nos